Boa noite. Começa agora o seminário Mortalidade Materna no Brasil. O evento é realizado pela Folha, em parceria com o Polity Center. Eu sou Cláudia Colucci, repórter especial da Folha, e vou mediar esse evento. Antes de começar, eu gostaria de avisar que você que nos assiste pode participar enviando perguntas e comentários durante o encontro pelo chat de transmissão pelo YouTube. A mortalidade materna é definida pela Organização Mundial da Saúde como a morte de uma mulher durante a gravidez ou até 42 dias após o término da gestação. Ela é um importante indicador de qualidade de vida de uma população porque, na imensa maioria das vezes, pode ser evitado. As principais causas envolvidas nessas mortes são a hemorragia, a hipertensão, as infecções e as complicações do aborto muitas vezes inseguro. E há duas situações muito recorrentes: ou o cuidado de saúde não foi feito como deveria, ou, se realizado, foi tardiamente. Durante a pandemia de Covid, o Brasil viu seus indicadores de morte materna explodir, atingindo 107 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, com a região norte na liderança. Os últimos dados mostram que no ano passado já houve uma queda nos números, com a taxa de mortes voltando aos índices pré-pandemia, cerca de 58 por 100 mil nascidos vivos. O país tem um compromisso com o Fundo das Nações Unidas de reduzir até 2030 a razão da mortalidade materna para, no máximo, 30 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Há disparidades e gargalos envolvidos nessas mortes que persistem, e é por isso que a gente está aqui hoje. Na primeira mesa, Mortalidade com Cor, vamos discutir como as mulheres negras, principais vítimas da desigualdade racial no país, são afetados pela mortalidade materna. Entre as mulheres negras, a taxa de mortes maternas é quase o dobro em comparação com mulheres pardas e brancas, segundo um estudo da Unicamp. No intervalo que foi pesquisado nesse estudo, de 2017 a 2022, a taxa de mortalidade foi de 68 mortes por 100 mil vivos no país como um todo. Entre as mulheres brancas e pardas, elas contabilizaram 64 mortes, enquanto o índice para as mulheres pretas atingiu 125,8 mortes por 100 mil nascidos vivos. Os convidados dessa mesa são o Gracione Santos, enfermeiro de Boa Vista, Roraima, e marido da Almisa, que morreu logo após dar luz à caçula Valentina durante a pandemia de Covid. Ele cuida dos 5 filhos que perderam a mãe. Débora Santos, professora associada da área de saúde coletiva da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, coordenadora da Comissão de Diversidade Étnico-Racial e diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp e coautora desse estudo que a gente vai comentar aqui. E o Luiz Eduardo Batista, chefe da Assessoria para a Equidade Racial em Saúde do Ministério da Saúde. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Para começar, vamos fazer uma rodada, começando pelo Gracione, de introdução. Então, boa noite, Gracione. Boa noite a todos. Eu me chamo Gracione, sou enfermeiro, trabalho atualmente na Casa do Índio de Boa Vista, Roraima. Sou esposo de Almisa Cristina, sou pai de 8 filhos e atualmente cuido de 6. A Almisa era técnica de enfermagem, trabalhava na maternidade aqui do estado. Contraiu Covid, estava gestante de 5 meses e um pouquinho, né? Ela conseguiu segurar a gestação. Na verdade, ela foi entubada ainda, 5 meses e um pouquinho, até foi segurando. A neném conseguiu ficar no ventre dela até completar os 6 meses. Depois de 6 meses foi feito o parto. Minha esposa ainda sobreviveu 36 dias. Na verdade, sobreviveu 31 dias após o nascimento da neném. E minha filha, infelizmente, minha esposa faleceu. Minha filha ficou 54 dias na UTI da maternidade, nasceu com Covid também, né? Mas, assim, graças a Deus ela está bem. Hoje em dia está muito bem, está com 4 anos, né? Cheia de gás, cheia de energia, cheia de vida. Muito obrigada, Gracione. Débora, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Gracione. Eu sou a Débora, sou mãe de 4 filhos, 3 meninas e um menino.
enfermeira também, tenho 44 anos, tive 2 gestações na casa dos 20 anos e 2 gestações depois dos 35, então conheço bastante, não só do ponto de vista da pesquisa, né, que nem é a minha área é obstetrícia, é saúde coletiva, e eu componho o grupo, né, para ajudar a entender as questões raciais que estão implicadas, né, neste importante indicador de mortalidade, que é o de mortalidade materna, mas eu vivo também isso enquanto uma mulher negra neste país, né, que já passou por 4 gestações. Sinto muito pela sua perda, Gracione, e espero com que a gente tenha feito, né, na universidade, com muita resistência, né, com muita dificuldade, traga impactos, né, para a vida das mulheres, né, e das famílias como a sua, né, e que isso não se repita. Eu, como a Cláudia já trouxe, né, eu tenho trabalhado com atividades de ensino, pesquisa e extensão na Unicamp, ligadas à equidade em saúde, em especial à equidade racial e de gênero. Tem alguns projetos que eu desenvolvo de políticas afirmativas, de acesso à universidade, mas também de educação antirracista. Tenho desenvolvido um material, né, uma teoria e metodologia que eu intitulo dos 4 R's, que é justamente de enfrentamento do racismo, em que é importante a gente reconhecer, romper, resistir e reparar. Então, tenho me dedicado a esses estudos, e o estudo da professora Fernanda Surita e da doutora, né, doutoranda Amanda, que é esse estudo que foi citado, ele está dentro desse escopo do reconhecimento. Então, a gente precisa reconhecer as iniquidades que estão presentes e que atravessam a vida das pessoas, em especial das mulheres negras. E que aí a gente vai discutir um pouquinho esses dados, né, o quanto que eles são, e assim, é muito difícil discutir isso, é importante a gente trazer, né, porque a gente não está falando apenas de número, né, como Gracione trouxe aqui sua história de vida, a gente está falando da vida das pessoas, então algo que nos causa bastante impacto, né, e eu, enquanto uma mulher negra, também me coloco, é bem difícil para mim falar disso, né, mas é necessário, buscando aí esse caminho de reparação. Obrigada, Débora. Por favor, Luiz Eduardo. Bem, boa noite, Gracione, prazer estar aqui com você, prazer, Débora, prazer estar aqui, Cláudia, muito obrigado pelo convite, por colocar esse tema tão precioso para nós aqui no gabinete da ministra Nízia, que temos colocado a questão do racismo como um determinante social da saúde e a necessidade de, ao entender que o racismo é um determinante social da saúde, a necessidade de que as políticas públicas, que as ações do Ministério, as ações, os programas, dialoguem, pensem como é que a gente pode desenvolver o nosso trabalho olhando para as populações negras, para a população indígena, para as populações periféricas, para as populações que estão do campo, da floresta, das águas, das periferias, enfim, como que a gente pode desenhar a política pública de tal forma que ela venha a atender às necessidades desses grupos populacionais. E pensando no caso aqui que nós vamos conversar aqui hoje, pensar no caso do racismo como estruturante da nossa sociedade e, ao ser um estruturante da nossa sociedade, ele determinar o processo saúde, doença e morte. Então, ao reconhecer esse tema, a ministra Nízia me delega aqui a assessoria para a equidade racial, esse trabalho de transversalizar esse tema por toda a gestão do Ministério da Saúde. Então, agradeço à Folha de São Paulo pelo convite, pela oportunidade de estarmos discutindo esse tema que é tão caro a todos nós na gestão federal. Obrigada, Luiz. Bom, queria começar com Gracione, só para contextualizar para vocês. Ano passado nós produzimos uma série sobre mortalidade materna. Dentro dessa série fizemos um documentário e foi quando eu conheci Gracione, fui até Roraima, Boa Vista, estive na casa dele, conheci os filhos, porque a gente precisa
também fazer isso, né? Mostrar pessoas. Não adianta a gente mostrar números, dados, pesquisas, se a gente não vai e não conversa com essas famílias, né? E vê o impacto que essas mortes maternas acabam ocasionando. Então, Gracione, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que tem sido a vida sem Almisa, sabe? Você, pai, cuidando dos seus 5 filhos com ela, mais os outros. Me conta um pouquinho como é que tem sido a sua rotina e a falta que a Almisa faz. Então, a falta que a Almisa faz na minha vida, nossa, é gigantesca. Desculpa, moça. Mas é porque, assim, aqui em casa, sempre fomos nós, eu e ela, pra tudo. Então, minha esposa, quando ela se foi, ficou um buraco gigantesco, né? Porque, assim, você imagina, eu já tinha meus filhos, nós tínhamos 4 filhos já, e aí nasceu a Valentina, que era prematura, e ela era muito desejada, minha esposa desejava demais a Valentina. Antes mesmo da Valentina nascer, ela já se chamava Valentina. Então, a minha esposa, ela se correu muito atrás do sonho dela, e eu ficava, assim, eu apoiava ela, mas eu ficava mais por trás, sabe? Ela era muito determinada, ela falava assim, ó, a gente só vai ter as coisas se a gente meter a cara, a gente só vai conseguir as coisas se a gente ir atrás, a gente não pode esperar as coisas acontecer. Então, você imagina, você tem uma pessoa que te ajuda em tudo, e de repente você se vê sem essa pessoa, você se vê como o pai, a mãe, o amigo, tudo, é muito difícil. Nossa, é muito complicado falar, mas você sentir na pele é muito difícil. Eu lembro das noites que eu passei acordado, eu lembro dos meus filhos perguntando quando é que a mãe voltava, sabe? Eu lembro do meu pequeno, porque minha mulher mandava muito vídeo para ele, dizendo assim, amor, a mamãe volta logo, tá bom? Não se preocupa. Eu lembro dela com catéter de oxigênio, falando com muita dificuldade, mas ela falava assim, amor, eu tô aqui, tô viva, tô lutando ainda, sabe? E, nossa, eu lembro de cada coisa. Minha mulher só falava assim, eu sou preta. Preta é gente resistente e não desiste nunca, luta, né? Preta apanha, mas levanta e vai, mete as caras. Então, assim, quando eu me vi sem ela, eu fiquei, caraca, meu Deus do céu, e agora? Né? O que, que vai ser de mim com esse monte de menino? Né? Assim, nós tivemos várias, eu falo sempre, eu tive muitas fases difíceis, porque além de perder minha esposa, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi minha avó, tudo em menos de um ano. Então, você imagina. Então, aquela rede de apoio que eu não podia mais contar com ninguém. Hoje em dia, minha rotina eu acordo 10 para as 5 da manhã, faço almoço, eu dou banho em menino, dou mingau para menino, eu arrumo o menino para ir para a escola, eu me arrumo, eu vou para o trabalho, eu chego do trabalho, aí já vou fazendo as outras coisas, as tarefas de casa, vou dividindo, fazendo serviço de escola, as tarefas dos meninos da escola, você dividindo o serviço de casa com meus filhos, porque eu tenho os filhos maiores, né? Eu falo que eu tenho 8 filhos, porque assim, quando minha mãe faleceu, ela me deixou a bisneta dela para eu tomar conta. Então, tem 3 anos que minha mãe faleceu. E a bisneta dela é minha filha. Ninguém tira isso de mim. E ela fala, e quando alguém fala assim, não, ele não é teu pai. E ela briga muito, ele é meu pai, sim. Ele é meu pai. Eu crio ela desde os 2 anos, então ela está com 5. E eu tenho um sobrinho que ele mora comigo, vai fazer 3 anos, que é o Matheus. E a coisa mais linda do mundo foi quando ele me chamou de pai, então você imagina. Eu tenho 2 filhos já adultos também que não moram mais comigo, então nós 6. São 6 filhos, um pai e somente nós. É muito trabalho, é muita correria, é muito puxado, mas eu não, cara, eu botei na minha mente que assim, eu não posso desistir, eu não tenho para que desistir. E eu vou continuar, e vou mesmo, sabe? Parabéns, Gracione. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Agora, Débora, a gente sabe que o racismo é um problema da sociedade brasileira e que pessoas pretas
tem mais dificuldade de acesso à saúde e cuidado qualificado. Você diria que, em relação à mortalidade materna, essa é a principal questão envolvida quando a gente vê essa disparidade tão grande de mortes maternas em comparação, mulheres brancas e pardas e as pretas? Sim, Cláudia. O que a gente observa, né, é que o racismo ele está atravessando as nossas vidas, né, e muitas vezes ele não é visto como racismo. Então a gente vai dar outras explicações por um fator que é racial, né? E isso tem a ver com a própria história nossa de escravização, né, e de naturalização da opressão sobre os corpos negros. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da mortalidade materna, é comum a gente citar, né, questões fisiológicas, né, a idade da mulher, né, ou causas, né, específicas, diretas ou indiretas relacionadas à morte materna, e a gente camufla, muitas vezes, as questões raciais ou mesmo de classe. Então, um estudo como esse, né, que pega os dados, né, nacionais e faz essa segregação, né, de raça-cor, por região também, considerando as questões da idade e também considerando as causas, né, que são as diretas, que são essas evitáveis, hipertensão, hemorragia, aborto, né, e as indiretas, que são essas mais difíceis de serem evitáveis, que é o mínimo. Né? Então, a gente percebe que o Brasil, a maior causa são das causas diretas, ou seja, as causas evitáveis. E o que mais aprofunda essa desigualdade de números, né, de taxas, e essa elevada taxa não são as questões fisiológicas, né? Não é questão da idade, não é questão da causa do óbito, né, em si, dessas causas diretas, mas sim as questões sociais, em especial a questão racial, que é essa que a gente está observando aqui. E aí, quando a gente fala da questão racial, a gente cita muito, né, a gente tem estudos que têm trazido isso, a questão da violência obstétrica, né, do racismo institucional, que é uma realidade. Né? Então, se o racismo é estrutural e ele permeia as relações cotidianas, nossa, desde a infância, né, na escola, em todos os processos de socialização, obviamente que nas instituições isso vai acontecer. Mas as instituições, elas reproduzem um sistema que já acontece o tempo todo no cotidiano da vida dessas mulheres. Então, isso é muito importante da gente destacar. Tem uma pesquisadora chamada Kamara Jones, que ela vai falar das dimensões do racismo. Né? Então, o racismo institucional é uma dessas dimensões, e é essa que a gente está apontando aqui. Né? É quando, na ponta já da instituição, a gente observa essa mortalidade, essa mulher chegando mais tarde, essa mulher chegando nas piores condições. Eu publiquei um artigo junto com um grupo, né, em 2020, que inclusive retratava, né, essa mortalidade materna nos primeiros meses de pandemia, e realmente, assim, é assustador o que aconteceu. Né? Então, a mortalidade das mulheres pretas era 2 vezes maior que a mortalidade das mulheres brancas. Isso porque elas chegavam nas piores condições. Então, além da dificuldade dentro da instituição, todo o processo de violência que as mulheres negras sofrem dentro da instituição por conta do racismo institucional. Elas passam por um racismo estrutural que torna tardio esse atendimento. Né? Então, foi o que a gente observou ali nesses dados, né, da mortalidade materna por Covid. Essas mulheres chegavam em pior situação, então precisavam de mais UTI, precisavam de mais respirador e acabavam evoluindo a óbito. Por quê? Porque chegavam nas piores condições. Então, a Kamara Jones ela vai falar do racismo institucional, que é isso que a gente está trazendo, mas ela vai falar de outras dimensões do racismo, como o interpessoal e o pessoal internalizado. Então, que piora, né, torna a mulher negra mais vulnerável, não só ali na instituição de saúde, mas em todas as outras relações sociais que ela estabelece ao longo da vida. Obrigada, Débora. Agora, Luísa, a gente vê que esse é um problema que se agravou, claro, durante a pandemia, mas que essas disparidades já existem há muito tempo e tem sido muito difícil combatê-las ali, né, para a gente diminuir esses indicadores. O que o Ministério da Saúde pensa em fazer ou está fazendo? Porque a gente sabe que a Rede Cegonha, a reedição da Rede Cegonha,
ainda não está completamente implantada. Enfim, quem está na ponta, os profissionais que estão na ponta, tá sentindo falta disso. Enfim, o que tem aí pela frente? Que ações estão previstas? Olha, Cláudia, nós temos feito uma série de ações. Primeiro eu vou dizer, essa cadeira, né, Cláudia? A ministra Nízia instituir no seu gabinete uma assessoria para pensar que estratégias desenvolver para dentro do Ministério para enfrentar o racismo, eu acho que já é uma ação concreta e uma sinalização concreta do que essa gestão está pensando quando no que a Débora está falando de como é que é o impacto do racismo na vida das pessoas. Então, para isso, eu vou já dizer assim, a gente tem feito também, como a Débora, investido em pesquisa. Estou falando aqui da pesquisa Nascer no Brasil, que foi apoiada pelo Ministério da Saúde, e a partir da pesquisa Nascer no Brasil, nós realizamos no ano passado, em outubro, um seminário chamado Morte Materna de Mulheres Negras no Contexto do SUS. Então, utilizamos o estudo, chamamos aqui em Brasília todas as coordenações de saúde da mulher dos estados, das capitais, as pesquisadoras, todas as mulheres que têm trabalhado nesse tema, e a partir dessa reunião, nós pegamos o que é que deveria ser feito, que ações deveriam ser feitas nas secretarias estaduais, que ações deveriam ser contempladas nos planos estaduais e nas diretrizes que poderiam ser desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Então, você estava dizendo da Rede Cegonha, mas mesmo sem, a partir daquele momento, nós já começamos a desenvolver uma série de ações para fazer o enfrentamento, fazer ações, desenhar ações para a redução da mortalidade materna. Você Então, poderia nós trazer estamos... para a gente um pouquinho de exemplos, assim, quais são essas ações, Luiz? Posso sim. A gente tem, por exemplo, investido na formação de profissionais, a gente tem incluído, vem trazendo a questão étnico-racial em todos os processos, em todas as ações, os desenhos de todas as atividades e do Ministério da Saúde, em todas as ações do Ministério da Saúde. A gente tem, para além da inclusão na questão de formação, a gente também tem na assistência desenhado ações a partir desses indicadores de mortalidade materna. Então, quando a gente pega hoje uma proposta como, por exemplo, a estratégia antirracista, a retomada de boletins, quando a gente pega a atuação no território Yanomami, quando a gente pega o manual para manejo de pré-eclâmpsia e prevenção, diagnóstico e tratamento, quando a gente pega a oferta de telemedicina para gravidez de alto risco na região da Amazônia, a instalação de comitês para prevenção ao óbito materno e fetal, enfim, são ações, atualização de protocolos, instituição de grupo de trabalho do trabalho de mortalidade materna, infantil e fetal. Enfim, a gente já começou a partir do ano passado a desenvolver todos esses processos, não só para dentro do Ministério, mas também com estados e municípios. E o resultado disso, Cláudia, é que já em 2023 a gente já percebe uma redução do indicador de mortalidade materna de 54,3 a cada 100 mil nascidos vivos. Então a gente os números já começam a mostrar para a gente que essas ações estão dando certo. Mas, assim, é muito parecido ao que a gente tinha anteriormente da pandemia, né? Que nós tivemos um salto muito grande durante a pandemia, né? Mas não foge muito do que a gente já tinha antes, né? Isso. E aí, nesse sentido, é que vem, por exemplo, a necessidade que
você estava falando dos próximos passos, né? O novo PAC com 30 novos centros de parto normal, que é um investimento de em torno de 9 bilhões aí para esses 30 centros de parto normal, as 38 maternidades que serão construídas nos próximos 2 anos. Ou seja, isso que a Débora está dizendo, né? A gente precisa também de serviços um pouco mais próximo a essas populações para que a mulher não tenha que peregrinar por tanta distância dos seus bairros, que já são segregados, das suas regiões periféricas, até um centro de parto normal. Ter não só a maternidade, mas o centro de parto normal, a nosso ver, ele será um espaço que vai ajudar muito no acesso dos bairros mais periféricos, das populações mais ribeirinhas, das populações quilombolas. Então, são a expansão de rede de atenção às mulheres, às gestantes, é um dos pontos centrais aí para a gente, Cláudia. Débora, na pesquisa de vocês ou em outros trabalhos, quais são hoje os principais gargalos? Quando a gente vai olhar a trajetória dessa mulher que acaba morrendo durante o parto, no puerpério, quais são hoje os principais gargalos dos cuidados de saúde? Que poderia, se tivessem existido e funcionado, poderiam ter evitado essas mortes? Olha, Cláudia, como enfermeira, né, e pesquisadora atuante na área de saúde coletiva, né, eu diria que é a atenção primária à saúde. Isso a gente já sinalizou lá durante a pandemia, né, e a gente continua sinalizando como a principal estratégia do Sistema Único de Saúde para produzir equidade. E isso do ponto de vista da equidade racial, mas também de classe, de gênero, né, e de outras opressões, porque a gente vive num país que é extremamente desigual, né? Então, o Gracione estava aqui contando, né, da realidade que ele vive, né, no Roraima, que é completamente diferente da realidade do Sudeste, onde nós estamos. E os dados dessa pesquisa, eles mostram isso, né? Então, tem um mapa ali no artigo que ele vai trazendo o número maior, né, a taxa maior de mortalidade materna concentrados no norte e nordeste do país. Então, o que acontece? A profundidade da iniquidade em saúde no Brasil é tão profunda que ela intersecciona as questões de classe, de raça e todas as outras questões, né? A atenção primária, hoje no Brasil, ela é regida pela política da estratégia de saúde da família, que é uma equipe multiprofissional que está mais próxima do território e pode dar oferecer essa atenção longitudinal, com qualidade, com uma equipe multiprofissional focada na prevenção, na promoção da saúde. Então, estudos estimam que 85% das condições de saúde, elas podem ser resolvidas na atenção primária, né? Então, a nossa grande aposta no Sistema Único de Saúde é de fortalecer a atenção primária à saúde. Agora, mesmo que eu tiver uma atenção primária à saúde funcionando super bem, uma rede cegonha funcionando super bem, se a gente mantiver a estrutura como é e não olhar, não dar visibilidade para as questões raciais, o que pode acontecer? O que já acontece. Nós temos aí 2, 3, 4 Brasis no mesmo Brasil. Eu posso garantir dados como uma Noruega, por exemplo, de 3 mortes maternas para 100 mil nascidos vivos para um grupo de mulheres que moram em determinada região, que são brancas, de uma determinada faixa econômica, entende? E as outras mulheres continuarão, as mulheres não brancas continuarão morrendo o dobro, o triplo, né? Como que acontece que os dados eles estão trazendo. Então, para além dessas ações que são políticas, né, no campo do Estado mesmo, né, de garantir esse acesso ao serviço, a gente precisa mudar mais profundamente as relações sociais. E aí eu trago a universidade como um papel importante, produzindo ciência, mas também produzindo ações de extensão para fora da universidade, né? Então, a gente tem desenvolvido ações no campo da reparação, né, que é o R que eu trouxe, o parto R, que é o da reparação, que são processos de educação antirracista. Então, assim, todos esses programas, né, que o professor Luiz trouxe, eles são super importantes
porém ele sabe muito bem disso, né? A gente precisa trazer a lente do racismo estrutural para poder olhar para esses programas e racializar e trazer uma educação, né, como ele trouxe, processos de formação, de educação antirracista, de letramento racial, para que as pessoas de fato reconheçam o racismo como um determinante estrutural, porque as pessoas no Brasil não reconhecem, em geral elas não reconhecem. Inclusive, esse estudo que vocês, né, tiveram acesso, ele teve uma dificuldade, que a gente inclusive aponta no final do estudo, que é justamente o preenchimento do quesito raça-cor. Recentemente é obrigatório, a portaria 344 de 2017 torna obrigatório no sistema de informação ter a autorreferência à cor, segundo a classificação do IBGE. Antes disso, não era obrigatório. O que acontecia? Nós não tínhamos dados fidedignos para poder produzir uma pesquisa como essa. E se a gente não consegue produzir ciência que traga visibilidade para essas disparidades raciais, como é que eu vou saber onde atuar, como atuar, em que grupo, entende? Então, são muitas frentes, assim, eu só estou trazendo assim, a questão que assim, eu aposto na atenção primária, mas também se eu trouxer uma atenção primária maravilhosa, uma rede CV maravilhosa, 30 casas de parto, tudo mais, e eu não olhar para as questões raciais, eu posso ter ali mulheres, um grupo de mulheres sendo beneficiadas com essas políticas, né? Enquanto a maioria vulnerabilizada, que são as mulheres pobres, negras, periféricas, que estão trabalhando, né? De 10 a 14 horas por dia, muitas vezes sozinhas para criarem seus filhos, né? Porque a mulher negra no Brasil também passa pela questão da solidão negra, né? Então são várias questões muito complexas, né? Que a gente precisa atuar enquanto sociedade. Sim. Inclusive nós aqui, falando aqui na Folha de São Paulo, isso é um processo de educação antirracista, de reparação, inclusive dessa mídia, né? Quando que a gente, na Folha de São Paulo, será que há 20 anos a gente estaria falando disso? Ô, Débora, a Letícia Moreira comenta no YouTube: acredito que o fortalecimento da atenção primária à saúde seria uma grande aliada para o enfrentamento da mortalidade materna com pré-natal de qualidade e construção de fluxos de cuidado. É o que a gente já comentou aqui. Agora, como a atenção primária poderia ser fortalecida para esse olhar mais antirracista? Formação, né? Então, a educação permanente dos profissionais, então, é algo que eu vejo como uma estratégia fundamental. Para você ter uma ideia, Cláudia, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, instituída graças ao movimento negro unificado, né? Que o Luiz sabe disso, né? Viveu isso. Que conquistou, então não é algo que o Estado, que o governo, né, é algo de conquista da população. Então nós temos essa política, uma política bastante profunda, né, e poucos gestores conhecem essa política. Poucos gestores conhecem. Então vocês imaginam os profissionais. Então a gente precisa de um investimento forte na formação, porque é muito comum as mulheres negras não conseguirem acessar a mesma atenção primária porque estão trabalhando. E o serviço de atenção primária, em geral, funciona no horário comercial. Essas mulheres muitas vezes não vão porque não querem serem hostilizadas no serviço de atenção primária, porque é comum mulheres, especialmente as mulheres pretas, né, de pele retinta, serem, sim, discriminadas, desrespeitadas nesses ambientes. E isso vai desde uma violência explícita, né, de uma negligência, de uma fala equivocada, né, de não ser tratada pelo nome, até o que a gente chama, né, de processos mais sutis ou de microagressões, né, que são olhares, cara feia, né, deixar esperando, colocar outras pessoas, né, na frente. Então, esses são processos, assim, explícitos e implícitos, né, que ocorrem nesse processo de cuidado atravessados pelo racismo. Então, a gente precisa qualificar, além de ampliar essas unidades, essas equipes multiprofissionais, cuidar também da educação permanente, né, que é uma educação, de fato, antirracista. Uhum. Graciane, a Almisa era profissional de saúde, mas imagino que dentro do sistema de saúde ela não tenha sofrido
essas questões que a Débora traz para a gente? Ou ela chegou já a comentar alguma coisa na época por ser uma mulher negra, ter sofrido algum tipo de violência ou de maus tratos, enfim, alguma situação assim que você se recorda? Não, ela não sofreu nenhum tipo de racismo, não. Assim, ela sofreu alguns preconceitos porque a gente estava na quinta gestação, né? Então, aí sim, meu Deus, a quinta gestação, você é doida, né? Que de acho que você vai parir tanto? E ela disse, não, eu vou parir porque eu quero, eu quis engravidar, ninguém me obrigou a engravidar, né? Mas assim, esses comentários que a gente ouvia muito, pra que teu filho? Ela falava, porque eu quero, porque um dom que Deus me deu, foi esse. Então, assim, é uma coisa que eu quero. Ninguém me obrigou a ter filhos, é eu que estou querendo botar meus filhos no mundo. Então, o mais que a gente ouvia era isso. Uhum, uhum. E agora você estava comentando que você também está sofrendo pressão por ser um pai cuidando sozinho dos filhos, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, o mês passado, lembra, eu mandei mensagem para ti e falei, Débora, ou Cláudia, tem alguma coisa falando sobre um pai que cria os filhos só? Porque assim, nossa, eu nunca fui tão. Sofri tanto preconceito, tanta discriminação. Cara, é impressionante, né? As mulheres falam, né? Você cuida dos seus filhos sozinho, mas por quê? Por que você não arranja uma mulher, né? Você deveria criar vergonha. Você banha suas filhas? Eu digo, claro que eu banho minhas filhas, são minhas filhas, e não vão banhar. Eu digo, gente, eu cuido das minhas filhas, né? A Valentina nasceu prematura e ela era minúscula, ela nasceu com 1 quilo, pra você ter noção. Ficou 54 dias na UTI. Ela saiu da UTI, ela saiu do hospital, ela pesava menos de 2,5 kg. Então, eu tinha o maior cuidado do mundo, o maior carinho, sabe? E você ouvir as coisas. Quando eu falei para você, quando eu te mandei mensagem, é porque eu estava no meu limite, sabe? De paciência, de estar ouvindo julgamentos, de dizer, você não é um bom pai, você precisa disso. Gente, ninguém tem que opinar sobre o que acha que é bom para mim, o que é bom para meus filhos. Eu tento dar uma boa educação para meus filhos, sabe? A gente passa pelas dificuldades, passamos, mas a gente passa dificuldade junto, não dificuldade de passar fome, essas coisas, mas a gente passa pelo esse julgamento. O meu filho mais velho, ele fica muito chateado, sabe? Ele fala assim, pai, releva, não fica dando ouvido, mas é muito, é muito, é muito sufocante essas coisas assim. Quando eu falei para você, porque eu estava muito chateado, aquele dia eu estava muito chateado, nós fomos para as redes sociais, nós estamos no Instagram hoje em dia, o Instagram e as outras redes, por causa disso, que a gente foi mostrar como é que é o dia a dia de um pai cuidando dos filhos. A gente estava muito saturado. Sim. É incrível, né? As diferentes dimensões, né? Que uma falta, né, de uma mãe acaba causando numa família. Agora, Luiz, Cláudia, oi. só voltar uma coisa assim. E você vê, é muito comum o inverso, né? Porque se você vê muita mãe cuidando dos filhos, Sim, mas quando se fala do pai, né, não é tão comum, então as pessoas julgam muito isso. exatamente. E é a face do sexismo. É, A Sim. gente Sim. pensa que é o machismo, né, que na verdade fundamenta esse tipo de julgamento, de preconceito, né. É importante a gente não isolar, né? O racismo ele está junto. E quando você fala, né, que a Almise ela era julgada porque ela estava na quinta gestação, eu também fui bastante julgada, né, porque estava na quarta. Mas que liberdade é essa, né, de alguns que estão ali naquele lugar, né, com aquele jaleco branco, né, naquele lugar de autoridade, de dizer quantos filhos a Almísia poderia ter ou não, percebe? Então, assim, muitas vezes o racismo ele não vem naquela forma de xingamento, não é que é o interpessoal, que é aquele que chama mais a atenção, né? Ou de uma ofensa explícita. Ele vem com essas sutilezas, né? Então, assim, buscando te colocar num lugar que é o lugar da norma, que é o esperado. Não, não é o esperado que você tenha 5 filhos, mas por quê? Porque eu não tenho essa como a sua esposa colocava, né? Esse é o meu desejo, é para isso que eu estou aqui, eu quero, né? E é o seu desejo também, né, Grecione, cuidar dos seus filhos, né? E essa é a sua escolha, e precisa ser respeitado por isso, né? Bom, Luiz, a gente
o Brasil tem a meta aí, acordada com Nações Unidas para a gente reduzir até 2030 a razão de mortalidade materna para no máximo 30 mortes a cada 100 mil. Na sua avaliação, a gente consegue atingir essa meta? E quero já emendar uma coisa: a mortalidade materna não consta no plano plurianual. Tem ideia por que não entrou, já que mortalidade infantil está... Cláudia, nós estamos fazendo todo um trabalho para que a gente possa reduzir a mortalidade materna. Eu queria retomar aqui um ponto dois pontos que a Débora colocou. O ano passado, a gente retirou, Débora, o ignorado dos sistemas de informação, porque as pessoas exatamente clicavam no sem informação para não poder fazer a pergunta para as pessoas de qual era o seu pertencimento étnico-racial. Então, nós tiramos o ignorado dos sistemas para que os profissionais de saúde tenham que preencher corretamente os sistemas de informação, né? Então, são ações que parecem simples, mas que dão uma mudança imensa. Eu falei para vocês da questão de formação, e a Débora estava chamando a atenção. Hoje, nós temos poucos cursos dentro das universidades que incluem a temática étnico-racial, que incluem esse tema nos seus currículos, nas suas disciplinas. Então, que profissional é esse que a gente está formando, até mesmo dentro das universidades e para o Sistema Único de Saúde, que não está atento às especificidades da maior parte da população brasileira? Então, o que a gente está trabalhando? Esse processo de formação é também formação dos formadores, porque os profissionais que estão chegando para a gente, eles chegam, Cláudia, enviesados por esse racismo, até porque nesse processo de formação eles não têm essas disciplinas, não têm esses cursos, né? Então, a Débora está dizendo, não adianta nada a atenção primária, não adianta nada no Mais Médicos, se o Mais Médico ele continuar atendendo, achando que aquela mulher negra é mais forte, não precisa de anestesia, que ela é parideira, com a questão de eclâmpsia e pré-eclâmpsia não é um problema para essas mulheres. Ele tem que estar atento a essas especificidades. Então, Débora tem razão. Se o processo de formação dos nossos profissionais, se a gente não incluir essa discussão, eles vão chegar aqui no sistema e vão continuar reproduzindo as mesmas coisas e a gente não vai conseguir chegar em 2030 com redução de mortalidade materna. E eu estou falando dos ismos, né? O idadismo, o racismo, a homofobia, né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, e outro ponto que você falou de estar não estar no plano, tem uma discussão dentro do Sistema Único de Saúde, é feito de uma tríade, né, gente? Ministério, secretarias estaduais, Conselho Nacional de Saúde. Então, dentro dessa pactuação tripartite, naquele momento de construção do plano, não se colocou esse ponto. Mas isso não significa que a gente não esteja fazendo todo um esforço para que a gente tenha uma redução de mortalidade materna, para que a gente não possa, a partir do ODS 18, que é o racismo, que a gente não possa trabalhar fortemente para ter indicadores de enfrentamento ao racismo nas várias áreas. A gente estava falando, Débora está chamando aqui da questão da morte. Que relação há entre trabalho e a questão da morte materna? Como que é isso da gente, de mulheres que são caixas do supermercado, ter um dia só por mês, uma folga só por mês, e ela ter que agendar
a sua consulta naquele dia de folga. Então a gente precisa discutir com o Ministério do Trabalho que ele também produz morte materna. A gente precisa conversar com o Ministério das Cidades que o deslocamento dessas mulheres, que a gente está falando aqui de situação atual de periferia, etc., ele precisa também dialogar com a saúde. Então, essa determinação social, a construção da política, a construção da ação, para que a gente cause menos dor para a família do Gracione e para as muitas e muitas famílias consequência, estamos falando do Gracione, mas também estamos falando dos filhos dele. Nós estamos falando de pessoas, de crianças, de adolescentes que crescem sem poder conviver com sua mãe. Nós estamos falando de crianças que às vezes, são deixadas de convivência familiar e vão percorrer, a gente sabe bem disso, vão percorrer as casas de custódia, vão percorrer as casas de prisão, vão percorrer outros espaços em que a gente naturaliza a morte daquela mulher. Mas as consequências para a sociedade são essas. A consequência para a sociedade é dor, é de muita dor. Então, a luta, Cláudia, é para que a gente reduza indicadores, sim, mas não é indicador, é vida, é dor de muita gente, de muitas pessoas, de muitas famílias. É muito mais do que um número. Obrigada, Luiz. Gente, infelizmente a gente está chegando ao final, então eu vou pedir assim, um minutinho para vocês encerrarem e se despedirem. Débora, pode começar com você. Gente, boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês, embora o tema tenha sido muito difícil, acho que para todos nós, né? E eu fico com um pensamento, né, de que a universidade, tanto tempo, foi esse lugar de reprodução do racismo. Essa universidade, mas ela pode ser um lugar de reparação, né, de produção de novos saberes que rompam com essa estrutura que é racista. E talvez, né, talvez não, eu acredito que o caminho é voltar para os nossos conhecimentos ancestrais, que vem desta terra, né, e deste povo. Muito obrigada e boa noite, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Débora. Gracione? Hoje, eu quero aqui agradecer, né, por ter participado desse debate tão importante. Espero que isso, né, traga benefício não só para os filhos, mas para que outros filhos não sintam a dor que meus filhos sentem, que outros maridos não sintam a dor que eu sinto, sabe? Que isso possa realmente sair de um papel e possa seguir em frente, sabe? Que possa diminuir a mortalidade de mulheres negras, de mulheres indígenas, de mulheres pobres, sabe? De tudo isso, porque é muito triste. Que nem o Luiz estava falando, não são só números, né? São pessoas, né? São famílias que são desestruturadas. Então, deixo aí o meu agradecimento a todos. Quem quiser seguir a gente no Instagram, estamos lá, Família Santos 79, tá bom? Obrigada, Gracione. Luiz, por favor, suas considerações finais. Cláudia, e eu quero agradecer a você, agradecer a Folha de São Paulo por abrir essa discussão, nos ajudar. Nesse momento, a Folha de São Paulo está contribuindo muito com a gente para colocar essa discussão na nossa sociedade. Nós precisamos conversar sobre isso. E Gracione e Débora, muito obrigado pela parceria dessa noite. Nossos agradecimentos aqui, falo em nome também da ministra Anísia, nossos agradecimentos então à Folha de São Paulo por provocando esse tema da nossa sociedade. Obrigado. Obrigada, Luiz. Bom, chegamos ao fim da primeira mesa do Seminário Mortalidade Materna no Brasil. Agradecemos pela presença dos nossos convidados e voltamos em breve com o segundo painel que vai discutir o tema estupro, vulnerabilidade e ausência de direitos. Até daqui a pouquinho.